Bom, então bom dia a todos. Nós vamos dar início à banca de qualificação da aluna Thaisa Camargo Silva com o tema de restaurante popular para o bairro Pedra 90. Thaisa, você tem 15 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho e após a sua fala, a gente vai passar para as considerações da banca. Compondo a sua banca, a gente tem a professora Luana como membro externo e a professora Paula como membro interno. Lembrando que essa ordem, ela pode se inverter aí para a banca final, caso houver, tá? Então, durante a sua apresentação, você não vai ser interrompida. Quando tiver mais ou menos uns 13 minutos, eu vou só sinalizar para você, só para você se situar. Não sei se você vai estar marcando, tá? Então, fica à vontade. Quando você quiser. Deixa eu só abrir meu cronômetro aqui. E aí eu já começo a marcar, tá bom? Fica à vontade. Bom dia, meu nome é Thaisa Camargo Silva. Meu tema é restaurante popular para o bairro Pedra 90, em Cuiabá. Conceito do tema: restaurante popular. Os restaurantes populares são considerados unidades de alimentação que têm o princípio de garantir alimentação saudável e preço acessível à população de baixa renda, né? De situação de situação de renda, de baixa renda. Esses restaurantes visam essa população que elas têm uma alimentação equilibrada e com um valor nutricional O público-alvo trabalhadores, que o bairro Pedra 90 ele é um bairro bem populoso, né? E mais para frente eu vou explicar um pouquinho mais sobre o público-alvo, né? Mas enfim, trabalhadores, estudantes, aposentados, moradores em situações de rua e desempregados e famílias de baixa renda. A contextualização. Os primeiros restaurantes surgiram aproximadamente no período da Revolução Francesa, entre 1789 e 1795. Já no Brasil, com a intervenção das melhorias e condições de alimentação dos trabalhadores, o governo de Getúlio Vargas criou, em 1940, o Serviço de Alimentação e Previdência Social, SAPS, que ele funcionou por interruptos 27 anos, até que em fevereiro de 1967, através do decreto de lei, ele foi extinguido, né? O Brasil realizou uma adesão do Programa de Diretrizes estabelecida pela Organização das Nações Unidas. Já em 2021, foi lançado o Projeto Fome Zero, uma proposta de política de segurança alimentar para o Brasil. Meu programa de necessidades. O restaurante pretende atender uma população de 1.000 pessoas, no bairro Pedra 90. O programa de necessidade ele foi distribuído em 5 setores: recepção, funcionários, refeitório, pré-preparo, produção e pré-preparo e ambientes complementar. No recepção temos a DOC, o depósito de caixa, triagem de alimentações, sala de controle, DML, depósito de caixas, dispensa, administrativo, câmeras de refrigeramento e congelamento. Funcionários, copa, DML, vestiários. Refeitório, sanitários, refeitório, higienização dos usuários, hall de entrada e saída. A parte de produção e pré-preparo ficou a cocção, pré-preparo de massa de cereais, pré-preparo de sucos e sobremesas, pré-preparo de carnes e vegetais, distribuição de refeições, higienização de bandejas e utensílios. E as complementares foi o hall de entrada, que ele vai ser mais amplo, a horta, a cozinha experimental, o marmitex, a sala de nutricionistas e a caixa. Meu bairro. O meu bairro, ele
ele está localizado, ele é o Pedra 90, ele está localizado na região leste de Cuiabá, classificado pelo mapa de classe de renda de Cuiabá como um bairro com a renda baixa. Perdão. Ele é um bairro bastante populoso, né, como eu já havia falado anteriormente, e por isso foi um dos fatores que eu optei em escolher o bairro Pedra 90. Ele também, por ser um bairro distante do centro, né, ele é mais periférico e ele atende os critérios para a implantação do restaurante popular. O meu terreno ele fica localizado entre a Rua 35 e a Avenida, com esquina com a Avenida Integração. Ele é um terreno bem acessível, bem central no bairro. Essa Avenida Integração, ela é uma avenida que se dá bastante movimento, como se fosse o centro de Cuiabá mesmo. Ela é bem movimentada, desde o início dela até no final aqui na Rua 71, ela é toda comercial. Então, ela traz um movimento grande de trabalhadores para o restaurante, no caso. O intuito é esse. Também é localizado na quadra, temos o CRAS, temos a Policlínica do Pedra 90, 2 escolas, o posto de saúde também, temos um PSF, temos o Instituto do Saber e um CEMEI, aqui nessa parte superior, pela Rua 35 também. O terreno ele está localizado numa zona de uso múltiplo, a ZUM. Ele tem uma área de 5.817,44 metros quadrados. Como eu já tinha falado antes, ele está localizado em uma região de grande fluxo de pessoas, ali por ter bastante instituições, comércios, e por mais que ele tenha essa vasta comércios, escolas, a sua predominância é residencial. Os fatores de eu ter escolhido o terreno, a sua localização mais central, né, que pode atender todo o bairro. A sua topografia também facilitou bastante, ele não é plano, ele tem 2 metros de desnível, mas são bem suave, eu consegui trabalhar bem. A Rua 35 ela é uma via local e a Avenida Integração ela é uma via coletora. O meu terreno. O terreno, essa aqui é a esquina dele, da esquina a Rua 35 com a Avenida Integração 1. Ele possui, como eu já havia falado anteriormente, um desnível de 2 metros. Ele possui vegetação arbórea, que será preservada e mantida no projeto. Foi o meu partido, que essa vegetação ela foi incluída no projeto. Na verdade, o meu projeto foi incluída no terreno com essa vegetação, sem mexer nela. O terreno ele possui calçadas e vias adequadas com o PGM, sem ter que utilizar parte do terreno, então as calçadas e a via estão do tamanho adequado. Boa infraestrutura, como a iluminação pública e a arborização nas calçadas. Aqui eu tenho a vista da Avenida Integração, que ela tem, que esse momento que eu fui era bem cedinho. Então, o movimento de fluxo de pessoas estava bem reduzido. Aí já na esquina com a Rua 35, onde a via local, ela tem fluxo de movimento de carros menores do que a Avenida Integração. Aí aqui embaixo eu coloquei imagens
dessa parte arborizada do terreno que vai ser mantida. A vegetação arbórea existente são essas árvores, né, que vai ser criada a minha praça. E aqui nessa segunda foto, a gente pode ver lá no fundo um pequeno desnível lá da parte das árvores com essa parte mais limpa aqui do terreno. Peças gráficas e perspectivas. O meu terreno, ele tem acesso de pedestre pela Avenida Integração e também pela Avenida e pela Rua 35. No caso, o meu estacionamento ele está localizado aqui pela Rua 35, como é o fluxo menor de carros, né, de veículos, ele foi localizado aqui. Aí o estacionamento ele está na cota 209 e a edificação ela está na cota 210. Foi pensado um bicicletário, né, para atender essa população, que o meu intuito, na verdade, é de atender a população dali da região. Então, facilitar a localização do terreno foi facilitar esse movimento, para que eles diminuíssem o uso de veículos ou de ônibus, né? Então, ficou assim. Aí, essa parte de acesso de... Opa. Aí a minha carga de descarga ficou localizada aqui pela Avenida Integração. A minha doca também, né? A carga de descarga, logo depois vem a minha doca. Os acessos de pedestre e funcionários são pela Avenida Integração aqui na frente. A minha praça ficou localizada nessa parte, onde tem as arborizações, né? Essa parte aqui ficou a parte do lixo. E essa parte posterior à edificação, atrás dela, ficou localizada a minha horta. E por onde também, por aqui, onde sai o lixo. Foram mantidas as árvores, aí vocês podem ver que essas vegetações com círculo vermelho são todas as vegetações que já existiam no terreno, que foram mantidas, né? Essa praça foi no intuito da população, eles vão, se alimentam e tem um lugar onde eles possam passar ali, ficar ali, até dar o horário de voltar para o seu serviço. A criança que acabou de sair da escola com a mãe, ficar ali na praça, né? Dar uma distraída. E também a vegetação para a questão do clima, né? Cuiabá é muito quente, então trazer esse conforto térmico para Cuiabá, para o restaurante popular. Aí aqui eu tenho uma vista do meu 3D, como ficou localizada as árvores, a vegetação, o estacionamento, a minha horta, as entradas da minha doca, entradas de funcionário e acesso ao restaurante. Aqui é a minha fachada principal. O restaurante ele foi colocado o nome de Restaurante Popular Cuiabaninho, né? Essa entrada eu quis trabalhar com bastante vegetação, por conta que eu coloquei uma parte de vidro aqui, né? Nessa fachada, para ter essa permeabilidade visual, tanto com a pessoa que está lá dentro, quanto a pessoa que está aqui fora. Para atrair, né? Para chamar a atenção do usuário para adentrar o estabelecimento. E a vegetação também para trazer a questão da sensação térmica, né? Thaisa, 13 minutos, tá? Tá ok. Aí aqui mais uma vista da parte da minha doca, da minha fachada. Aqui ficou a parte da praça, com a permeabilidade visual também de quem está lá dentro do refeitório. Para minha praça, eu quis trazer isso. Essa aqui já é a minha saída, já é a saída do estacionamento e a saída do meu restaurante também. A parte do bicicletário, estacionamento.
Aqui é a parte do estacionamento. Mais uma que pega a parte da horta. Aí aqui os meus setores. Ficou distribuído a minha planta em setor de recepção, setor complementar, refeitório, funcionários e a parte dos pré-preparos, né, da cozinha. Foi pensado uma entrada ampla, com que o ele adentrasse ali e tivesse um lugar confortável para ele se ficar, né? É um lugar de apoio, né? Caso tenha chuva, no caso sol, por conta de chuva também, né? E bancos, né? Para as pessoas se sentirem mais confortáveis. Aí tem o caixa, logo do lado tem o Marmitex, que a pessoa entra aqui e pode sair pelo mesmo acesso. Do lado direito tem a minha parte da cozinha experimental, para eventuais para cursos, né, para capacitar esses funcionários e para dar de apoio. Aí aqui eu tenho adentrando ao meu restaurante a parte de higienização de mãos, bebedouros, né? Aí temos o refeitório. Logo adentrando aqui do lado direito já tem onde seguiria a fila para retirar a alimentação. Aí aqui mais no fundo eu deixei a parte de sanitários, criei um hallzinho para que fique mais confortável nessa parte de banheiro, né? Não ficar direto com porta direto para o refeitório. Aí criei um segmento de bebedouros, né? E aí aqui, desse lado direito, já seria onde ele deixaria a bandeja. Higienização de bandejas para higienização de bandejas. Aí aqui, nessa parte, foi a distribuição de refeições. Logo após vem a minha parte de cocção. Aí aqui, mais embaixo, eu deixei a sala de nutricionista com vista para o refeitório, para distribuição, para a cocção e para o Marmitex também. Para o nutricionista ter essa visão ampla, né? Aí a parte de pré-preparos ficaram aqui nessa parte de massas de cereais, pré-preparos de sobremesas. Essa parte aqui eu coloquei para dar de apoio para o Marmitex, né? Aqui temos a parte de higienização de utensílios, o armazenamento dos utensílios e aqui um corredor de apoio. Aí aqui temos pré-preparo de carnes e vegetais. Mais à frente aqui temos a administração. E aqui chegamos à parte de sala de controle, para fazer esse controle das anticâmaras, da entrada de funcionários por aqui, e da dispensa e a triagem de alimentos, que vai chegar por aqui. Temos o depósito de caixas mais aqui, à esquerda. Aí temos a parte do setor de copa, de vestiários, apoio para funcionários, temos a copa, os vestiários, DML, né? E aqui temos o acesso de funcionários, que se dá pela doca aqui, no caso. Aqui seria a doca, uma rampa para apoio, né? Aí mais aqui na frente temos onde sai o meu lixo. O meu lixo, ele faz esse percurso, ele vem aqui, capta o lixo, no caso, né? Faz essa captação, vem até aqui e sai por aqui por cima. Aí aqui eu tenho um espaço de apoio para horta, um depósito para utensílios para horta também. E aqui nessa parte posterior à parte onde ficou localizada a minha horta. Thaisa, termina. Já ia comentar que o seu tempo estava estourado. Obrigada. Vou passar a palavra, então, para a professora Luana, membro externo. Luana, fica à vontade. Bom dia, Thaisa. Bom dia. Parabéns, né, por chegar até aqui. Primeira coisa que eu quero comentar com você é sobre sua apresentação. Ficou nervosa, né? Um pouquinho.
A apresentação é muito importante nesse processo de banca, porque aqui vocês conseguem tirar as nossas dúvidas, né? E você estava bem nervosa, estava aí acompanhando com o seu papel, teve hora que você se perdeu. Então, sempre que vocês forem apresentar um trabalho, né? Partam do princípio que vocês que fizeram esse trabalho, que vocês que têm domínio sobre esse trabalho, que vocês, mais do que ninguém, podem explicar esse trabalho para a gente da melhor forma possível, tá? Eu fiz algumas considerações no seu caderno com o intuito de contribuir mesmo, tá? Eu acho que o seu tema ele é pertinente, ele é relevante, né? A gente realmente precisa de restaurantes populares, né, para poder auxiliar essa população, enfim. Eu acho que é bem bacana. Então, eu fiz algumas considerações no seu caderno, anotei no PDF, daí eu vou virar aqui, porque daí eu estou olhando na outra tela, tá? E aí, algumas coisas eu não vou falar, vou deixar só os comentários, depois você pega com a professora Daniele, tá? E alguns eu vou comentar. Então, precisa rever suas palavras-chave, né, que a gente acaba falando quase em todas as bancas, trazer mais para o lado da arquitetura, né, de anotação do seu texto. Eu deixei tudo aqui no seu caderno certinho. E aí, eu não sei se foi o seu tempo, alguma pressa, ou o meu PDF, ou na hora de juntar o PDF, que você teve algum problema de desconfiguração do seu texto, né? Ficaram espaçamentos muito longos, uma coisa ficou numa página, ficou meio desorganizado. Então, faz uma revisão geral de formatação do seu caderno, tá? Principalmente o texto, ficou muito espaçado um do outro, daí não ficou legal. Quando você vem lá no seu programa de necessidades, e eu acho que faltou também aqui na sua implantação, na sua apresentação, perdão, você fez uma setorização e você pensou nessa setorização. Então, eu acho que lá no seu texto do programa de necessidades, é importante que você falou de onde você tirou, né, as suas dimensões, isso é legal e é importante, mas eu acho que você pode falar também um pouco da sua setorização aqui. Aqui na apresentação você mostrou a setorização aqui e lá, mas não falou nada, né? Então é importante que você, uma vez que você fez, uma vez que você pensou a respeito, que você traga o seu pensamento para a gente poder entender por que você distribuiu esses setores dessa forma, tá? E quando entra, e daí falar da sua área estimada, que eu acho que é importante aqui também nessa área de programa de necessidades. Não precisa falar ambiente por ambiente, não é esse o intuito, é falar de uma forma geral de como você distribuiu esses setores, tá? No aspectos do lugar e na sua apresentação, procura sempre, Thaisa, usar os mapas no mesmo sentido. Aqui na minha prancha, a sua planta está de um jeito, aqui na sua apresentação, sua planta está do outro. Seu terreno, ora parece vertical, ora parece horizontal. Isso atrapalha a gente a visualizar o que você está falando. Quando você estava falando do seu lixo, eu estava olhando aqui, mas, gente, o lixo dela não é aí. Aí que eu vi que sua planta está virada na sua apresentação. Então, é ruim para a gente, né, visualizar. Então, tenta trazer uma sequência lógica de apresentação e isso, deixar todos os seus mapas no mesmo sentido, que eu acho que facilita muito mais a leitura para a gente, tá? Lembrando que a gente está longe de vocês aí quando vocês estão fazendo essa apresentação. E aí, nos seus mapas, por exemplo, ali no seu mapa de... Falta para colocar as páginas, né? No seu que ficou sem página. E aí a gente se perde, às vezes, até para falar para você onde que tá o mapa que eu vou falar. Ali no seu mapa de ponto de referência, me incomodou duas coisas. Que sempre que a gente coloca o mapa, a gente tem que colocar o norte desse mapa, tá? E a sua legenda você colocou por cima da imagem do Google Earth. Ficou muito ruim para a gente ler. Você até colocou um fundinho branquinho lá, transparente, que eu acho que você tentou dar uma amenizada, mas ainda não ficou legal. Eu achei que ficou muito pequenininho. Talvez você pudesse dar uma ampliada nesse mapa e colocar essa legenda externa ao mapa, tá? Que daí eu acho que facilita para a gente a leitura, ok? Em relação, né, à sua topografia, aqui no caderno que eu tenho, você não apresentou uma planta específica de topografia. E uma vez que você tem esse desnível, eu acho interessante você trazer para a gente. Você coloca aqui sua curva de nível, né, na planta de implantação, mas você não apresenta essa sua planta de topografia. Então, já que você tem meio caminho andado aí, eu sugiro que você já traga ela para a gente também, tá bom?
Em relação, aí eu, né, impliquei, por exemplo, tem um mapa seu lá da planta de implantação, que a fonte está na outra página, então é questão de formatação, tomar cuidado, tá? Outra coisa que é importante que você reveja é o seu zoneamento. Você tá lá numa azul, certo? E aí as suas vias do entorno do terreno, uma é coletora e a outra é local. Mas o seu acesso principal está sendo feito pela via coletora, correto? Então, quando a gente tem esse acesso pela via coletora, a gente vai ter a sobreposição dos zoneamentos. Então, aqui você não vai ser uma Zoom, vai ser uma ZCTR3, tá? Isso muda todos os seus índices. Então, daí você dá uma olhadinha lá na legislação e na lei 389, ok? Porque daí de 50% você vai usar 65% e assim por diante, tá? Então, muda toda a sua parte de índices urbanísticos. Então, é importante que você reveja. Eu gostei muito como você apresentou, né, o seu terreno, a arborização, né, as fotos. Eu gosto bastante quando coloca da onde a foto foi tirada do terreno, porque daí a gente não fica perdido na hora de visualizar e a gente já consegue acompanhar a sequência que vocês foram lá e tiraram as fotos, tá? Então, eu achei que ficou... Ai, desculpa, gente, meu gato aparece. Então, eu achei que ficou bem bacana e facilitou a nossa visualização. Aqui, depois, né, que você veio com a foto piquititica e depois você veio trazendo elas ampliadas. Na minha visão, Thaisa, eu acho que dá para você colocar, às vezes, só essa que você, o mapinha e elas um pouquinho maior, dependendo daí da sua organização da prancha, tá? Da folha. Deixa eu ver aqui mais aqui. Referência bibliográfica, né? Você coloca lá embaixo junto com todo o resto, né? Que você colocou a referência antes do apêndice, antes do anexo, né? E antes das pranchas. Daí você fecha o caderno certinho, tá? Organizar. Vindo para as suas plantas, eu gostei da forma como você fez a sua implantação. Eu não gosto que coloque o restaurante na frente, na via, né, a edificação na via principal, e fica mais legal porque você chama atenção para a sua volumetria e o seu estacionamento ficou escondido lá no fundo. Então, eu acho que ficou bem bacana. Eu gostei desse seu pensamento, eu acho que organiza e valoriza a edificação. Eu gostei do seu volume, né? Aqui no caderno não tinha as texturas bonitinhas como você colocou, mas dá para a gente ter essa ideia de volumetria. Então, eu achei que ficou bem legal a sua volumetria. E aí eu tenho alguns questionamentos dentro da sua planta para te perguntar, e daí você pode me responder, tá? Aqui, nessa planta, na prancha que você coloca, planta de cobertura, planta de layout, planta baixa. Você nunca apresenta cobertura primeiro, você sempre me apresenta o layout primeiro, porque primeiro eu vou entender o seu projeto, depois eu vou ver as outras informações. Então, dá uma revisada nessa questão de organização do projeto, tá? Eu achei, Thaisa, que ficou muito pequenininho e você consegue deixar essa planta um pouquinho maior. Às vezes, escala gráfica, né? Enfim, o PDF facilita a gente porque a gente consegue ampliar e diminuir isso daqui, então não fica ilegível. Mas, de repente, era importante você fazer um teste e imprimir para ver como é que vai sair isso daqui na escala, tá? E aí, você tem lá a entrada, que eu pago minha refeição primeiro, depois eu entro e faço a refeição, certo? E você tem a sua cozinha experimental. A cozinha experimental, as pessoas ela têm um acesso livre, ela não tem um controle. Ai, prof, mas é só quando tem um curso específico que essa porta vai ficar aberta. Até aí, beleza. Mas aí, nessa cozinha experimental, eu tenho acesso direto a todo o coração do seu restaurante, que é a sua cozinha principal. Como que você faz esse controle? A ideia é que tenha esse acesso direto, que esses meus alunos que vão fazer esse curso na cozinha experimental possam, né, acessar essa minha cozinha principal, ou esses cursos vão ser fora do horário de funcionamento do seu restaurante, ou vai acontecer as coisas de forma paralela, porque se acontecer de forma paralela, o que impede de dessas pessoas entrar nesse coração aí da sua cozinha para poder interferir, sei lá, né? Como que você pensou nisso? Na verdade, eu pensei em fazer esses cursos, esse espaço, né, para capacitação de funcionários, né, e eventuais palestras, educação alimentar para a comunidade, né, e
Eu pensei justamente nessa questão de ser em horários diferentes e esse acesso seria restrito, seria somente para pessoas, funcionários do restaurante mesmo, né? Uhum. Por isso eu criei essa ligação das duas cozinhas. Tá, beleza. Outra coisa que eu quero te perguntar é em relação ali seu hall de saída. Você tem a entrada toda pela avenida principal, né? E aí, o seu acesso do restaurante, ele vai ser feito do estacionamento, ele vai ser feito só pela essa entrada principal, certo? Isso. Não tem, é sugestão, né? Porque assim, a gente entra ali pela rua da frente, sai lá pelo fundo, dou a volta para sair, se eu estiver vindo de ônibus ou a pé, enfim. E aí, essa saída, outra saída também para quem está de carro, ela é mais fácil. Mas daí eu fiquei pensando em relação ao seu fluxo de entrada mesmo. Uhum. Cuiabá é uma cidade quente, né? Então, Sim. assim, eu parei lá no estacionamento, lá no fundão do seu terreno. Uhum. E aí, para eu acessar, eu tenho que andar seu terreno inteiro para poder entrar nesse seu restaurante, se eu estiver indo de carro, correto? E na hora de sair, é mais fácil, então eu saio. Então, eu penso que se para você pensar, né, ou daí, sei lá, justificar de uma outra forma, se não teria como você fazer também um controle, não deixar só a saída, porque eu acho, né, porque a gente tem épocas do ano que só chove, né? Então, aí como é que você vai... Professora, não entendi, cortou. Qual parte? Cortou tudo. A parte que a senhora estava falando de criar um outro... Porque você tem ali no seu hall de saída um hall de saída grande, certo? Não Uhum. tem como você dividir e ter tipo um controle de acesso do estacionamento por ali, porque a sua área do estacionamento até essa entrada principal, ela é bem longa, né? E aí esse acesso, quando você estiver chovendo, nananã, essas coisas, como é que você vai pensar nisso? Eu entendo que você valorizou o pedestre, eu entendo e concordo, eu acho que é legal, principalmente por onde está inserido o seu projeto. Acho que é isso mesmo que você tem que valorizar, né? As pessoas que estão de ônibus, os pedestres, enfim. Mas a gente também tem as pessoas que estão utilizando esse restaurante que tem os carros, motos, bicicletário, que se deixou tudo aqui mais para o fundo. Né? Então, meu questionamento é só esse percurso que é cumprir. É muito distante, né? Então, aí talvez você repensar ou daí justificar de uma outra forma melhor, né? Trazer mais a sua ideia para dentro desse projeto, Eu tá? quis criar, assim, uma entrada e uma saída bem distintas, de lados opostos, para não ter esse cruzamento também de entrada e saída de pedestre, até porque a parte da minha bilheteria está lá pela Avenida Integração, então, de toda forma, ele ia ter que fazer esse percurso, né? Mesmo criando esse segundo acesso lá pela parte da saída lá. E eu também não quis criar esse embate, entrada e saída pelo mesmo, mais ou menos o mesmo local. Não, eu entendi. Mas eu ainda não Entendi. concordo. Mas tá bom. Tá? Em relação ao seu fluxo, né, de pegar a bandeja e devolver a bandeja, achei que ficou bacana. Acho que você tem uma área estruturada dentro do seu restaurante. Gosto como você deu uma isolada, né, nos seus sanitários. Acho que isso é importante, principalmente na parte de alimentação. Daí estava futricando os seus vestiários. Eu fico encanada com o vestiário. Você deixou bem organizado, né? A gente já conhece outros carnavais. Você deixou bem organizado. Acho que ficou legal. O seu lixo, você já deixou ele bem lá na saída. Então, eu acho que o corpo do seu projeto achei que ficou bacana, tá? E aí, em relação ao seu lixo final, né, que você tem o seu lixo que fica ali dentro da cozinha, né, para sair, e aí que da implantação, deixa eu só conferir, que eu acabei de ver ele aqui. É pela rua 35. E daí ficou próximo da onde você sai, beleza. E aí só lembra de colocar, né, um acesso por dentro do seu terreno e um por fora para o lixeiro poder pegar. E aí trabalhar com questão do rebaixo, do meio-fio, por causa do lixo também, tá? De resto, é isso. Explore, traz para o corpo das suas pranchas para você conseguir explicar melhor.
Acho que você pode detalhar mais sua fachada, né? E daí trazer os elementos aqui, que aqui no seu card ficou tudo muito branco, que é o que você estava, né? Onde você chegou. Então, aprimora essa parte da sua fachada, traz os revestimentos que você utilizou. Sugiro, né? Mas porque sou eu mesmo e eu gosto, acho que vai valorizar seu trabalho você fazer imagens de 3D interno para a gente poder ver, né, como que ficou melhor. Daí você consegue apresentar e explicar melhor o seu projeto, tá? De resto é isso. Espero ter ajudado um pouquinho. Obrigada. Obrigada, Luana. Paula, fica à vontade. Vamos lá. Parabéns, Thaisa, pelo trabalho, pela apresentação. Eu gosto muito de analisar restaurante. É um tema que eu fico muito confortável para analisar, então acho bacana. Concordo com bastante pontuações que a professora Luana já colocou, né, dentro do seu trabalho, então vou tentar agregar com outras coisas, tá? Sugiro também que você faça, além de uma revisão geral, né, já colocado pela Luana, de formatação, espaçamento, né, lá no seu resumo, dá uma verificada nas suas palavras-chave. Eu acredito que elas não estão traduzindo, né, realmente o seu trabalho. Tem alguns erros de ortografia, espaçamento, pede para uma pessoa de fora, né, ler, pede para sua mãe, né, às vezes um amigo que não está envolvido, que ele consiga fazer uma leitura e fazer um pente fino disso para você, tá? Na sua introdução, eu sugiro que você dê uma revisada no texto, né, como um todo, e eu acho que você precisa desassociar algumas situações, né? Porque, por exemplo, você coloca lá, primeiro que os parágrafos eles não estão bem esclarecidos, então daí você traz uma parte de interesse social, depois você fala sobre deslocamento para se alimentar, então acho que você pode organizar as suas ideias, né? Vindo com uma linha de pensamento um pouco mais clara, tá? Dentro da sua introdução, que eu acho que é importante. Dá uma revisada nas suas referências bibliográficas, porque você cita no seu texto, né, alguns autores, e na sua referência você não apresenta, tá? Eu não chequei todos, mas eu teve um em especial que eu quis, né, ver de onde que era, que foi o Aguiar, e ele não está lá, tá? Então você depois dá uma olhada em relação a isso. Concordo nessa padronização que a Luana colocou, né, de todos os mapas e o seu projeto eles estarem no mesmo posicionamento, né, no mesmo sentido de apresentação, inclusive na sua apresentação também. Eu tive a mesma impressão na hora que você começou a explicar, eu falei, mas ué, aí depois que eu observei que você tinha rotacionados, tá? Eu acredito que no seu programa de necessidades, Thaisa, você traz lá que você adotou lá 1.000 refeições dias, né? Mas eu acho que você precisa fazer aqui um fechamento realmente dos usuários, tanto dos fixos, né? Quanto dos variáveis. E assim, quantas pessoas, essas 1.000 refeições, são 1.000 pessoas rotativo? Em que horário, né? Você está considerando um horário das 11 às 2, eu acho que isso precisa ficar um pouco mais claro. E até a sua quantidade de colaboradores ali dentro desse espaço, para a gente poder verificar essas relações de sanitário, né? Porque lá nos apêndices, a gente vê que você fez, né, todo, mas como a gente sempre fica na dúvida, será que esse foi o levantamento e ela adotou 100% disso? Porque quando a gente começa a confrontar, a gente vê que aquilo que está lá não é, às vezes, aquilo que você, né, utilizou no seu trabalho. Então, você precisa fazer um fechamento, tá? Dos mapas, a Luana já colocou, está anotado aqui no seu PDF, depois você dá uma olhada, não preciso repetir. A questão do zoneamento, né, toda vez eu preciso consultar a legislação, então eu não tenho essa decore igual a Luana comentou, né, então até coloquei lá
tá numa via coletora, será que é mesmo uma Zoom, né? Eu sempre preciso consultar, eu nunca sei, né, de cabeça. E a Luana já falou que não é, né? Então depois você precisa verificar isso, tá? As suas imagens da figura 9, você traz parte fotos, né, que você tirou no local, e aí você traz um mapa, né, da prefeitura que você fez uma alteração. Eu sugiro que você desassocie essas coisas, né, porque as suas fotos não são, né, fonte da prefeitura, então ficou um pouco confuso as suas fotos, né, você que tirou, né, aí ficou um pouco confuso na hora de você colocar as referências, tá? Achei muito legal que você aproveitou a questão, né, da vegetação que existe lá no local. A única coisa eu ia sugerir para você que você utilizasse elas para que a sua praça também tivesse integrada ali, né? Porque parece que ela ficou ali na testada, na entrada dos estacionamentos ali, e só ficou um pedacinho lá da esquina que pega na frente ali, né? Porque na foto eu não consigo, eu não conheço o lugar, eu não sei se é a principal ou é a outra. Você pode me explicar? Se essas grandonas são aquela da esquina da praça ou se ela é da São as da outra esquina? praça. Não, são as da praça onde tem bem do lado, tem a fachada, aí do lado esquerdo já vem elas, né, Na esquina. isso. E aquelas outras que estão lá no estacionamento, então ela não existe. Elas existem na calçada. Ah, porque pela foto 14 eu fiquei confusa se ela era na parte do fundo. Deixa eu te mostrar aqui no meu. Só um momentinho. Mostra na implantação direto para mim. As grandonas ficaram aqui, ó, nessa parte. Na implantação vai estar melhor. Aqui, ó. Ah, tá. Eu tava achando que ela era lá do outro lado. Pela foto 14 eu confundi, eu achei que ela tava aí. Aqui, Não, né? então ótimo. Uhum. Existem árvores aqui, mas essas grandonas elas são aqui nessa esquina, bem na esquina. Ficou ótimo, tá. Coloca seu caderno, tá? De acordo com o nosso roteiro, então tem que mudar a sequência, né? Os projetos têm que vir antes, precisa arrumar. Thaís, eu queria só você pode abrir sua apresentação de novo rapidinho? Eu queria só que você voltasse para mim na sua planta, na sua topografia, por favor. Você não. Eu queria só que você me explicasse a questão da topografia aí para mim. Porque. Sim. Pode ser sim, rapidão, só a curva, as curvas. O que tem lá e o que você está propondo. Aqui faço uma curva de nível, que é a cota 210, essa partezinha aqui de cima. Essa outra parte aqui, onde está a maioria do terreno, ela está na 209 e aqui no cantinho ela é uma abaixo. Eu propus o quê? Que a minha edificação, a minha praça, ficasse nessa cota 210, seria aterrado aqui, e aqui escavado. No caso, na verdade, perdão, ficou essa parte aqui no mesmo nível da Avenida Integração, e aí a minha doca ela já ficou um nível abaixo, né, por conta dessa parte do caminhão e tudo mais, e a parte de estacionamento um nível mais baixo aqui no mesmo nível da minha doca. Não sei se esclareceu. Então, daí aí era isso que eu queria conversar com você. Você precisa apresentar uma topografia alterada, né? Porque o que você está mostrando aí para nós não está de acordo com aquilo que você está me explicando agora, tá? Até porque isso não ficou muito claro, né? Dentro do seu trabalho. Então, eu não tinha entendido, daí na peça eu consegui ver que a sua doca, né, você fez a rampa, você abaixou, só que quando a gente vem para a topografia, né, ainda mais aí na implantação que você coloca, não é isso que apresenta, então acho que você precisa arrumar isso daí, né, até a sua curva, você passa por dentro da edificação e você tem, né, um platô que você criou aí para sua edificação estar inserida. Aí o seu estacionamento, né? Você tem vagas lá naquela junção do fundo, que ela é mais alta. Então, na teoria, eu tenho o quê? Um estacionamento inclinado? Qual que foi ali? O que você fez? Então, você precisa arrumar isso daí, tá? Sim, que na verdade eu deixei essa linha tracejada para mostrar como era
E aí, com as cotas, as informações que eu deixei, os níveis, para orientar como ficou, né? Eu deixei essa tracejada para mostrar, para fazer uma comparação, como era e como ficou. Por isso que eu deixei ela tracejada. Mas então seria legal deixar uma de comparação e uma fixa. Eu acho que você apresenta isso, né, no corpo do seu texto, lá quando você vem falar da topografia, e aqui na sua implantação você já vem direto com a topografia final, entendeu? Eu particularmente, tá? Depois você conversa com a Dani, eu particularmente não vejo a necessidade na implantação final você vir apresentando uma tracejada da topografia que era existente, se você explicar isso já um pouco mais para cima, mas aí você vê com a Dani o que é melhor para o trabalho, tá bom? Tudo bem. Eu senti falta, né, também, igual a Luana comentou, né, da entrada tá um pouco mais próxima, né, também senti assim, eu tô lá na vaga, lá do canto, né, e eu vou entrar na edificação, eu ter que fazer essa volta, eu também senti essa dificuldade. Eu acho que você poderia trazer o seu bicicletário um pouco mais para perto da entrada também, né? Eu acho, assim, a gente que conhece, né? Eu acho muito difícil a pessoa ir lá deixar a bicicleta lá no fundo, né? Para depois ele voltar e colocar ali. Eu acho que o mais prático era você tem um espaço ali na direita onde você tem acesso de funcionário, que você poderia trabalhar, né, com a questão do bicicletário também. Então, acho que talvez você poderia repensar, tá? O seu lixo, eu ia sugerir para você também levar para o canto, olhando de frente na Avenida Integração 1, por conta do fluxo, né? Para o canto superior direito, no cantinho mesmo. Por quê? Porque você tem a sua saída, né, de lixo, e aí você vai ter que cruzar com essas pessoas que vão estar, às vezes, saindo, né, do seu estabelecimento, e ali eu acho que aquele alinhamento que você colocou na rua 35 do lixo, ele vai desvalorizar a sua fachada. E você tem como levar por trás, né? Fazer um acesso por trás, lá pelo fundo e levando lá para o outro canto. Isso é sugestão. Se você não gostar também, né? Não, é uma opção, é só uma opinião. Sim, Pode falar. Como a minha saída de lixo está aqui próximo à horta, ficaria mais fácil desse lixo, né, ser colocado aqui para essa parte que tem menos fluxo eu pensei no fluxo de carro, mas igual você falou, vai ter um fluxo de pedestre ali muito intenso, né? Por conta do estacionamento, a saída, então achei pertinente, sim. Eu acho assim, você fala aqui pela horta, né? Aqui por cima, e aqui passa Isso. Eu acho que talvez nesse canto aí, mas aí você avalia, né? Porque você tem também como fazer esse outro trajeto. Até porque eu acho que essa casa de lixo aí, bem na sua fachada, né, da rua 35, parece que ela deu uma matada aí na sua fachada, né? Então é só uma sugestão mesmo, tá? Para melhorar. Mesmo que você explicou aí para Luana, né, que você quis fazer a sua saída segregada da entrada, você vai ver que no meu PDF eu fiz uma sugestão para você colocar ao contrário, né? Também lá no canto, eu acho que você poderia ter isso, porque você teria toda uma área de serviço, né? Pelo fundo, na parte externa, e você teria um fluxo de entrada e saída, eu acho que um pouco mais rotativo. Eu não sei se pela dimensão que você coloca lá do seu acesso, eu não acho que você vai ter um acúmulo de pessoas ali, que você vai ter uma aglomeração de pessoas naquele lugar. Eu acho que vale a pena você analisar, tá? Quando vem para sua planta, eu concordo com a Luana, né, de separar, faz uma planta layout, vem trazendo isso tudo separado, fica ruim para a gente na hora de analisar. Eu gostaria de fazer algumas sugestões. Eu acho que você conseguiu, assim, deixar bem redondinha a sua cozinha. Tem alguns pontos mesmo que eu vou colocar como observação, né? Para que você melhore ainda mais, né, o seu acesso. Uma das observações que eu quero colocar para você é em relação
ao seu preparo de sucos e sobremesas. Eu acredito, né, que essa área de preparo de suco, você poderia estar um pouquinho mais no frontal, né, perto já da distribuição de refeição, porque ali o suco é uma coisa que às vezes você tem que fazer quase que na hora de servir, dependendo, né, do tipo de suco que a pessoa vai fazer, se for natural, e ele vai ter que fazer, vai ter que cruzar toda a sua parte de cocção, né, toda a parte da sua cozinha para estar levando isso para a distribuição das refeições. Então, eu sugiro que você talvez traga isso um pouco mais para frente, tá? A sua cozinha, eu senti dificuldade de você ter um acesso um pouco mais restrito, porque eu vi que, pelo que eu consigo analisar aqui, né, primeiro faltou você ter uma hierarquização de traços aqui um pouco melhor, mas pelo que eu consegui analisar, você tem um acesso pela higienização de bandeja. É isso mesmo? Perdão. Não, não tenho. Tenho acesso pela uma janela, balcão, no caso, né? E aí, Não. Como que eu entro lá na cocção? Mostra aí para mim, por onde que eu entro lá na cocção? sim. Esse corredor aqui, na verdade, essa linha tracejada aqui é uma parede. Na verdade, não tem parede ali, é a parte superior, que a minha janela ficou lá em cima. Então, só que a sua cozinha, ela precisa ser isolada. Ela não pode ser uma cozinha aberta aí, que você tem esse fluxo que vai passar com o lixo ali no corredor, né? A pessoa vai passar ali, a sua cozinha, ela precisa ter um controle. Então, essa parte aí sua, eu até coloquei, eu não tinha entendido isso aqui no seu trabalho. Até onde você tem ali o Marmitex, que eu consegui identificar que era aberto, ali também você precisa fechar, porque você não pode ter a sua cozinha dessa forma toda aberta, né? Você tem que ter a passagem e esse espaço ele é muito bem controlado, tá? Então você vai precisar dar uma revisada em relação a isso. Porque para mim eu tinha entendido que você ia fazer toda essa parte da entrada pela higienização de bandeja. Eu não tinha enxergado aqui, não. Esse teu tracejado tá bem pequenininho e eu não consegui ver. Depois você precisa dar uma analisada em relação a isso, tá? É, Que tem que ter essa ligação, perdão, entre essa higienização de limpeza de bandejas com a minha parte de cozinha. não tem, não tem. É porque eu não consegui Sim. entender que era um tracejado, que essa cozinha sua é aberta. No caso, Então então, você teria que ser fechado aqui e ter um acesso, só uma. Poderia ser um vão, não necessariamente uma porta. e você tem que ter um controle, né? Por quê? Porque por causa de contaminação, né? Higiene, você não pode. Aqui nesse seu corredor, você vai ter um fluxo constante de funcionário, até para fazer outras coisas, né? Você tem lá a pessoa que vai para a horta, então ele passa por dentro da sua cozinha o tempo todo? Não, né? Eu até achei legal porque você trouxe lá uma sala de controle, né? Aí você traz uma triagem, eu vi que estava tudo separado, isso daí você guarda, porque você pode porcionar e levar para a cozinha, mas a sua cozinha ela não pode estar num espaço que qualquer pessoa entra. Então, se eu saio da sala do controle, eu tô sujo, eu não tô paramentado. A partir do momento que eu me paramento para poder fazer a cocção, eu tenho que me higienizar para poder entrar nesse local, né? Então, tipo, sala de controle, o cara que tá lá, ele não vai toda hora ficar higienizando, e ele vai estar andando nesse corredor também. E essa contaminação pode levar para a cozinha. A administração, a mesma coisa. Então, a sua cozinha tá totalmente vulnerável, né? A nutricionista que poderia estar numa ligação um pouco mais aproximada, ela tá mais afastada, que eu achei legal. Agora, os outros, com essa abertura que você fez, você deixa muito exposta a sua cozinha, entendeu? Entendi. Então, seria bom esse fechamento aí. Sim, é importante que a sua cozinha ela esteja realmente fechada, tá? Então, Nos seus cortes e nas suas fachadas, eu senti falta de você trabalhar um pouco mais a hierarquização dos seus traços, para a gente poder entender, né, qual que era a sua proposta. A casa de gás, eu não sei se o acesso ali que você colocou, o caminhão, ele teria que entrar na doca e parar nesse espaço da doca para poder abastecer o gás. É essa que é a sua proposta? isso. Tá.
Aí eu senti assim, você tem uma fachada principal e você coloca a sua carga e descarga bem pela frente. Por que que você não usou a sua carga e descarga pelo posterior da edificação? E talvez ali naquela parte frontal você trabalhado para ficar um pouco mais próximo da entrada. Você pensou de trabalhar com essa parte de serviço no fundo? Então, por conta da minha setorização ali de entrada de alimentos e de funcionários, eu optei por ser na Avenida Integração, até mesmo por conta do desnível, né? E aí eu não queria misturar essa parte de estacionamento, fluxo de pedestres, com essa parte de doca, de recebimento de alimentos, né? Eu não queria misturar. Então, eu optei colocando ela pela Avenida Integração e arborizando, que criaria menos impacto, digamos assim, na minha fachada, essa parte de serviço, entendeu? Eu acho que não é nem a questão do impacto, é a questão de fluxo mesmo. Eu acho que talvez você possa amadurecer, talvez, essa ideia de vir pelo fundo, porque normalmente a gente deixa essa parte de serviço mesmo escondida, né? Aonde ninguém vai ver. Ali do jeito que tá, você tem um bloqueio visual de quem está chegando, talvez do usuário de a pé, mas assim, quem está passando ali está vendo toda a movimentação sua de chega comida, sai comida. E às vezes, apesar de você ter os horários, eu entendo, né, que a gente tem os horários de entrega, você pode fazer isso programado, mas se você tem alguma eventualidade que você precisa fazer uma movimentação um pouco diferente, isso daí está todo dentro do seu fluxo social, né? Então, e eu acho que assim, você tem um terreno que é um terreno amplo, que é um terreno bom, e você tem a possibilidade de pensar, né, essa forma, do mesmo jeito que você pensou, você pensar na forma de trazer isso um pouco mais para trás, porque você, pela topografia, você está na mesma cota. Então você pode continuar com a mesma proposta de escavar, isso não teria problema nenhum. Talvez até essa parte sua, né, das câmaras frias, né, da parte de higienização que você colocou, você dá uma remanejada, mas isso são sugestões para melhorar, né, dentro do seu fluxo, tá? Ok. Deixa eu só ver o que é isso aqui. Aqui eu já entendi, eu coloquei um de acesso de funcionário, mas do jeito que você me explicou, eu entendi por onde era. Se você fechando a cozinha, você precisa pensar numa forma, né, da pessoa limpar, né, a quem vai limpar, né, sair lá da parte de DML, né, e ir para a parte ali da cozinha experimental, né, daquela parte dos marmitex, da nutricionista. Então essa rotação ela tem que existir, até porque se o funcionário quiser limpar lá o salão, ele tem que passar com as coisas por dentro da cozinha, né? Se eu saio O do salão, na DML, verdade, tem outro DML aqui na parte que eu deixei por conta que seria uma área molhada aqui, né? Nessa higienização de mãos. E aí ele serviria tanto para atender essa parte aqui, e aqui nos banheiros também tem outro DML. então, mas e o funcionário? Você vai ter dois funcionários, um que fica só exclusivo ali? Esse funcionário ele vai entrar por onde? Por onde que ele vai trocar a roupa dele? Não é lá no fundo? Aí ele, para ele acessar lá, ele tem que sair da edificação e entrar pela frente? Eu tenho acesso por aqui também, nessa parte de Por onde? aqui. Tem um En- acesso do meu salão. Então, mas aí ele passa por onde para chegar, para passar por esse acesso? Eu, Ele, eu venho lá do. Fala para mim, eu tô vindo lá do vestiário. Faz o trajeto para mim. ele viria aqui, passaria pela cozinha Entendeu? e viria aqui. Você entendeu? É esse fluxo que você não pode ter cruzado dentro da sua cozinha. Você tem que lembrar que a cozinha é o coração do seu trabalho, né? Do coração do seu projeto. O resto é que vem, ele tem que dar apoio para a sua cozinha, né? Então vem primeiro a sua cozinha, depois vem sua área que vai servir essas refeições. E isso aí você não pode ter. Então isso você tem que pensar, tá? Eu acho que no mais tá beleza. Eu gosto muito de cozinha. Dani?
Oi, tô rindo aqui, porque quando eu vejo Cozinha e Paula, eu penso, senta, que lá vem história. Mas é bom. Você tem mais paciência que eu com cozinha, bem mais. Agradeço, obrigada, Paula e Luana, pelas contribuições. Thaís, a única fala que eu gostaria de pontuar é a apresentação mesmo, que eu te achei muito nervosa. E aí acaba repetindo, assim, né? Parece que em suspensão, assim, fala 3 vezes a mesma coisa, porque parece que dá um apagão aí na mente, né? Então, da próxima, tentar. Eu sei que é um pedido quase impossível, né? Ficar mais calma. E controlar bem o tempo, porque deu uma estourada aí, né? Então, sempre quando vocês estouram o tempo, é porque talvez se dedicou demais em uma parte do trabalho e deixou o projeto, né? Talvez assim, para o final, que é a ordem, né? E aí o projeto acaba ficando prejudicado porque não tá dando mais tempo. Então, tomar cuidado muito com isso, com a organização da apresentação e com o nervosismo. Eu considero que essas ponderações que a Paula e a Luana colocaram, elas vêm só para enriquecer o seu trabalho. Então, são coisas que são passíveis, né, de você corrigir, de você pensar, para poder deixar isso redondinho, de forma que fique um trabalho assim, né, belezinha, para a próxima banca, tá bom? Agradeço que minha turma inteira de PA8 está aí comigo. Estou vendo vocês, tá, gente? Vou responder o pessoal que está me mandando e-mail aí pedindo orientação do trabalho, então já fica aí avisado também, vocês vão receber notícias minhas. E no mais é isso, pessoal. Muito obrigada. Eu estou parando aqui a gravação. Quer falar alguma coisa, Thaisa?